Vamos falar hoje sobre recovery. Você já ouviu essa expressão? Então vamos lá falar sobre o tal do recovery muscular, que hoje está muito comum, principalmente na vida diária aí dos atletas, não só profissionais, mas também no atleta amador. O que seria então esse termo tão utilizado, recovery? Nada mais é que recuperação. No nosso sentido aqui do esporte e da atividade física, seria recuperação muscular. Mas por que trabalhar uma recuperação muscular? Vamos já discutir isso. Então, o recovery é um termo em inglês que, traduzido para o nosso português, é a própria recuperação. Então, no intuito aqui da atividade física, do esporte, é justamente o que? Oferecer uma metodologia, modalidades, digamos assim, de recovery muscular. Qual o sentido de fazer o recovery muscular? Vou já explicar para você. Antes de entrar no conceito, você com certeza deve ter ouvido falar no termo ventosa ou ventosa terapia, que é uma prática muito comum. Muitas pessoas me perguntam: a ventosa funciona? Ela serve? Ela é indicada para quê? Tá? Hoje, atualmente, cientificamente falando, a ventosa ela não tem comprovação científica. Ela é um recurso a ser utilizado? Sim. Paulo, você utiliza no seu dia a dia? Sim. Vamos já entender o porquê, tá? Então, só porque ela não tem essa comprovação científica, porém, a gente não pode olhar só para um lado. A gente tem que entender a experiência que esse recurso traz na vida do seu indivíduo ali, do atleta, do seu aluno, do seu paciente. Em alguns casos, é indicado fazer, mas ela não é uma ferramenta que vai resolver algum problema seu, tá? Ou algum tipo de disfunção. Então, já adiantando aqui, hoje em dia é muito comum, não só a galera que é praticante de atividade física, mas a galera que tem um trabalho normal ou até mesmo sedentário, procurar algo relacionado a esse serviço, a uma ventosa terapia. E o que eu vou explicar para vocês aqui, quais recursos são utilizados para a gente promover esse recovery muscular, ou seja, essa recuperação muscular. Qual seria a função dessa recuperação? Quando você tem certa atividade física, aí você vai acumular semanalmente uma carga de treino, ou seja, você treina 3 vezes na semana, 2, 5, você tem trabalho, sua vida diária normal, em algum momento você pode ter uma sobrecarga muscular. E levando aqui para a vida do atleta ou do praticante de atividade física, a função do recovery é justamente minimizar esse efeito de fadiga crônica, ou seja, essa fadiga que está sendo acumulada no decorrer dos dias, no decorrer da semana. Então a gente tem o conhecido também como a DMT, que é a dor muscular tardia, aquela dor que você sente pós-exercício. Quando eu sinto essa dor muscular tardia, justamente naquele momento que você não está tão adequado para o tipo de exercício, de atividade física, você não é comum do seu dia a dia isso, você está começando uma nova atividade, ou quando você está modulando cargas em determinados tipos de treinamento. É comum você sentir a dor muscular tardia. E quando você está num processo de fadiga muscular crônica, você vai sentir muita DMT. Por quê? Porque o seu músculo está sobrecarregando, não está tendo um tempo adequado de recuperação, ou seja, está treinando demais, descansando de menos, ou está tendo pouco descanso, ou não está tendo uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono no decorrer das semanas, tá? A tua musculatura, algum grupo muscular pode começar a sobrecarregar. Então, vai iniciar esse processo aí de dor muscular tardia, ou seja, você faz o exercício e não consegue recuperar a tempo para nova atividade. Então você começa a ficar em fadiga crônica e é aí que entra o recovery muscular. Tranquilo? Então,
Existem algumas modalidades, que é o que? Vários recursos que nós utilizamos, que a fisioterapia utiliza no recovery muscular. Então tem alguns que eu vou citar e vou comentar, que é a crioimersão, a compressão pneumática, fotobiomodulação, liberação miofascial e o próprio repouso, o próprio sono. A gente comenta muito aqui no nosso lado profissional com colegas que o melhor recovery que tem é o próprio sono do atleta. Então, se ele dorme bem, descansa bem, é o melhor recovery que tem. A questão que no desenvolvimento das atividades e planejamento e outras séries de fatores correlacionados à atividade, às vezes o atleta ou a pessoa não consegue um tempo ideal de descanso, tá? Então, o que seria crioimersão? Banheira de gelo, que é muito comum, muitos conhecem já, jogador de futebol faz muito no pós-treino, né, no pós-jogo. Então, geralmente ali é uma técnica utilizada 10, 15 minutos numa temperatura de 10 graus, em média, tá? Então, é um recurso a ser utilizado para melhorar essa recuperação muscular. Outra modalidade, que é a compressão pneumática, também é comum nos atletas, principalmente no futebol, tá? A compressão pneumática nos membros inferiores e superiores, justamente para melhorar a questão da drenagem linfática e diminuir mais esses restos metabólicos e radicais livres. Fotobiomodulação, que é a utilização de lasers e LEDs, tá? Aquela luzinha vermelha ali para recuperação tecidual, é muito comum, muito utilizada hoje em dia e tem efeitos comprovados cientificamente que realmente funciona a fotobiomodulação. Então é uma prática muito comum também na fisioterapia, tá? O outro principal e não menos importante, a própria liberação miofascial, como também entra aí a própria massagem terapêutica também, massagem. Então é um dos mais citados na literatura e que sempre vem sendo utilizado há anos e anos atrás, tá? Então o mais comum e mais utilizado desses recursos realmente é a massagem terapêutica. E por último, como citei, o repouso, a qualidade do sono, que vai melhorar essa recuperação. Então essas são as modalidades de recovery. Qual seria o benefício de fazer o recovery ou promover essa recuperação? Justamente para você melhorar a performance nos seus treinos, nas suas atividades. E por outro lado também ficar longe, livre, né? Diminuir esse risco de lesão perante a atividade física. Porque quando o músculo está em fadiga crônica, ele já não responde 100% à sua excitação normal. Então ele começa a sobrecarregar aquela musculatura acima, abaixo, e isso vai virando uma bola de neve. O intuito do recovery, a recomendação vai variar muito, tá? De que tipo de atividade e frequência você está fazendo ou praticando esse esporte. Muito comum uma pessoa que treina regularmente, a cada 2 ou 3 semanas ela precisa fazer um recovery muscular para se manter no nível adequado de treinamento e evitar alguns tipos de lesões, principalmente a lesão muscular, tá? Quando o atleta ele não está em homeostase, ele está com fadiga crônica frequente, é muito comum que ele fique numa sobrecarga muscular e dependendo da atividade ele pode vir a ter uma lesão muscular, grau 1, 2, 3, enfim. Esse é o intuito do recovery muscular. Quem deve fazer o recovery muscular? Então o primeiro ponto é, se você tem algum sintoma de fadiga muscular, se seus treinos já não começam a render tanto, é um momento de se pensar. Esse feedback é feito por você e seu treinador, por você e seu fisioterapeuta, tá? Ou você que é profissional da área, precisa monitorar bem o seu atleta, o seu aluno, em relação a essa fadiga muscular. Então, geralmente falando sobre prevenção muscular, geralmente se faz a cada 2 ou 3 semanas. Como é feito
em modo geral esse tipo de recuperação. Então tem modalidades aqui que são bem mais utilizadas com maior frequência. Então algo que você já pode melhorar de cara e fazer um policiamento melhor é seu repouso e sua qualidade de sono. Quando você consegue controlar bem essa variável, você vai conseguir minimizar bem esse fator de risco. Então a gente trabalha muito com a própria liberação miofascial, que é melhorar essa fáscia muscular para que o músculo ele fique receptivo a estímulos excitatórios e quando for fazer a atividade ele vai corresponder bem nessa atividade, tá? Então o principal fator que a gente utiliza aqui dessas modalidades geralmente é a liberação e a fotobiomodulação. A ciência nos traz que top 3 mais bem eficaz é justamente a fotobiomodulação, a liberação miofascial, tá? E também a crioimersão. Mas essas duas aqui, que é a fotobiomodulação e a liberação miofascial, ela traz muito benefício e de forma aguda, ou seja, num prazo de 24 a 48 horas, a gente já tem esses benefícios que a gente quer alcançar. Então é isso, galera. Esse é o recovery muscular. Espero que te tenha esclarecido esse ponto da recuperação, porque em alguns lugares, principalmente na galera que faz o esporte amador, às vezes não é comum esse termo, né? Então às vezes as pessoas nos procuram, eu queria fazer uma ventosa, e geralmente não é por aí, tá? A ventosa ela não vai ajudar a gente nesse quesito. Ela pode auxiliar? Pode auxiliar nesse processo, tá? Mas não é algo que vai resolver, tá? Então se trata de quê? De terapia combinada para te trazer o melhor resultado. Então vai depender muito de tipo de esporte, tipo de atividade, para a gente escolher, selecionar as melhores modalidades de recovery para atender esse cliente, esse paciente, tá bom? Então esse foi o tema do recovery e aguardo vocês até a próxima.